Olá, seja bem-vindo ao canal Libertas. Meu nome é Isadora e hoje nós estamos aqui com o Josezito. Seja muito bem-vindo ao canal, Josezito. Nós vamos falar sobre as confissões, memórias e experiências de um ex-comunista. Josezito, nós gostaríamos de saber como você se tornou um comunista. Bem, Isadora, eu queria agradecer o convite. É uma honra para mim estar aqui falando sobre essas coisas, né, essas experiências. E vai ser um prazer, né, poder falar sobre isso, porque eu nunca falei com ninguém, principalmente em público, só com seletas pessoas. E então vai ser muito prazer falar, vou ter muito prazer em falar essas coisas com você. Bom, como eu me tornei um comunista? Era estudante, era filho de político, deputado estadual, que foi exilado. Então tinha essa herança, digamos assim, um pouco esquerdista, democrática, né? Era 1984, ou seja, estávamos praticamente no último ano da ditadura, e eu fui convidado para um curso de marxismo por um professor do Colégio Diocesano Pio XI, onde eu estudava, em Campina Grande, na Paraíba. E a partir daí me vi envolvido numa organização, numa juventude comunista, que era ligada a Luiz Carlos Prestes, né? E eu passei 8 anos nessa organização, 8 anos. E foi uma experiência interessante de qualquer forma, né? Eu era muito jovem, tinha 16, 17 anos. Nessa idade, né, a gente absorve muita coisa, né? Não só coisas boas, mas coisas ruins. Mas eu era um cara muito estudioso, né? Gostava de ler, sempre gostei. Então esse curso foi a porta de entrada para esse mundo, né? E eu fiquei 8 anos até 2002, praticamente, né? Então, uma carreira comunista, né, Josezito? 8 anos, é bastante tempo. Nós gostaríamos de saber o que motivou você a abandonar o comunismo. Bem, quando teve o ano, né, que o Alberto Campos chama de ano miraculoso, né? Annus Mirabilis, acho que ele falava assim. Ano miraculoso de 1989 teve a derrocada, né, de todo o socialismo real. Ou seja, os países comunistas passaram a ser, os governos comunistas passaram a ser apeados do poder, literalmente, ou seja, foram enxotados, né? Então caiu todos os partidos comunistas da antiga Europa Central caíram. E aí eu passei a me questionar, mas como é que era isso, né? Não era o povo que estava no poder, não era a classe operária, não era o proletariado, não era a ditadura do proletariado. Os comunistas falavam assim, né? Que a ditadura do proletariado era uma transição para a futura sociedade, né, comunista. Era necessária, né, a ditadura para chegarmos na sociedade comunista. E aí eu passei a questionar tudo isso. Isso era tabu, viu? Ninguém questionava, ninguém estudava muito fora do marxismo-leninismo. No máximo Trotsky, para criticar o Trotsky, os trotskistas. Mas, assim, havia muito preconceito, sempre houve, e tabus em certos assuntos que a gente não falava, não comentava, não criticava a União Soviética, nem os países, nem Cuba, nem nada disso. E eu passei a questionar tudo isso, e eu não encontrei respostas. Então, chegou um certo dia, assim, já em 1992, ou seja, já não existia mais a União Soviética, e de repente eu passei a questionar tanto que eu mesmo fui, de certa forma, expulso. Me disseram que eu não fazia parte mais da organização. E, bom, e a partir daí foi um longo processo de reflexão, né, sobre toda essa experiência, novas leituras, muitos estudos. Foi uma longa transição, porque o marxismo-leninismo ele deturpa, né, deforma a visão, com a maneira como você enxerga o mundo. Então, a partir do marxismo, você passa a enxergar o mundo de forma muito enviesada, com base em certos conceitos baseados no materialismo dialético e materialismo histórico, né? Luta de classes, né? Burguesia, proletariado, né? Capitalismo, socialismo, ou seja, são categorias
que, por exemplo, o Karl Menger chamava de conceitos coletivistas, né? E que eram substitutos da realidade. A partir daí que você começa a incorporar esses conceitos na sua mente, a realidade passa a ser, na verdade, um jogo de conceitos, né? Uma coisa assim que você trabalha só com conceitos e você começa a confundir toda essa ideologia com a própria realidade. Você deixa de observar, deixa de criticar, e ela passa a subjugar a realidade para se adequar a essa visão de mundo. Josezito, nós gostaríamos de saber como foi que você se tornou um liberal. Bom, eu, como disse anteriormente, sempre fui um cara estudioso, gostava de ler, sempre gostei de livros. Então eu sempre estudei várias coisas. E de repente, depois da debacle, né, depois da derrocada do socialismo real da União Soviética, eu comecei a questionar tudo isso, comecei a fazer outras leituras. E foi um longo processo para, digamos assim, me libertar desses conceitos do marxismo-leninismo. E, de repente, assim, depois de 15 anos, eu já tinha lido muita coisa. E comecei a ler Milton Friedman, uma obra que eu tinha visto na faculdade, mas eu tinha preconceito dessa obra, porque eu era comunista, né? Uma obra chamada Capitalismo e Liberdade. E quando eu comecei a ler a obra, eu comecei a concordar com praticamente tudo. Eu digo, então eu sou um liberal. Me senti assim uma pessoa totalmente diferente, liberada de toda aquela carga, né, aquela herança, né? E a partir daí comecei a abrir minha mente mesmo e comecei a ler autores liberais, comecei a enxergar o pensamento econômico, político e filosófico de uma forma totalmente distinta. Até que encontrei pessoas, né, que faziam parte também de um grupo, o Grupo de Estudos Dragão do Mar, e eu participei da primeira Semana da Liberdade e me vi concordando com todas aquelas pessoas inteligentes falando sobre liberdade e tudo mais. E, bom, interessante, né? Aí passei a participar do Grupo Dragão do Mar, inclusive chegar a dar algumas palestras no Dragão do Mar, comecei a estudar Hayek, Mises, Milton Friedman, né? Uma obra interessantíssima, Livre para Escolher, né? Uma obra clássica, né, do liberalismo. E então eu me descobri liberal depois de uma longa trajetória, porque eu digo, com a experiência de vida que eu tenho, que não é fácil você se libertar de crenças, de conceitos que você alimentou durante muitos anos. Muitas vezes elas ficam escondidas na mente e você acaba, de certa forma, né, ficando preso nessa rede de conceitos que é o marxismo-leninismo. Mas eu posso me dizer que hoje sou uma pessoa de mente aberta e que eu estudo o liberalismo não como dogma, né, mas como uma pessoa que quer descobrir a verdade, que estuda a ciência, né, a filosofia, a história, adoro história. E bom, foi assim que eu vi. E tem outro fator que foi pelo fato de eu gostar de história, né? De repente eu comecei a estudar a história do nazismo, a história do comunismo e senti uma profunda repulsão moral por todas aquelas doutrinas que levaram àquelas matanças. Eu acho que essa repulsa moral eu atribuo à minha própria formação moral da minha família, entendeu? Eu sempre tive uma sólida formação moral do meu pai e isso eu acho que me ajudou bastante nessa nova trajetória. Obrigada, Josezito, pela sua presença aqui. Com certeza você agregou muito conhecimento para a gente. E a você que nos acompanhou até aqui, também muito obrigada. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe e dê o seu joinha. Até a próxima!